mais de 80 países do mundo. É uma organização formada por policiais, promotores e juízes, tanto pessoas que atuaram ou atuam, né, aposentados ou na ativa, que atuaram ou atuam no sistema penal, né, que compreenderam em suas atividades, né, especialmente a partir das suas experiências, que compreenderam o fracasso, e muito mais do que o fracasso, os inúmeros danos provocados pela proibição. Danos esses que vêm sendo provocados há quase 100 anos, a proibição data de 100 anos, né, as primeiras convenções, a nível global, as primeiras convenções internacionais datam de praticamente 100 anos, e danos esses agravados nos últimos 40 anos, pela nociva, insana e sanguinária guerra às drogas, como nocivas, sanguinárias e insanas são quaisquer drogas. E o que aconteceu depois desses 100 anos ou depois desses 40 anos? O que aconteceu é que as drogas se tornaram mais baratas, mais potentes e mais acessíveis. Mas isso é apenas um evidente fracasso dessa política, que só provocou a maior variedade. O crack, por exemplo, é um produto da proibição. O próprio diretor da Polícia Federal, recentemente, em maio, no Rio de Janeiro, numa conferência internacional, reconheceu que o surgimento do crack foi um resultado ele falava como se fosse um êxito, né, que o surgimento do crack era, em grande parte, consequência de êxitos na repressão à cocaína. Mas o que esse fracasso da guerra às drogas, esse fracasso da proibição, é apenas a constatação, né, uma constatação óbvia, da inutilidade, da insistência, da irracional insistência nessa política. Isso não é o mais importante, né? Muito pior do que o fracasso são os danos provocados por essa política, né? Fundamentalmente, o mais assustador, né, e o que precisa ser enfrentado, né, com maior urgência, é o problema da violência. A violência só existe em torno de atividades de produção e comércio relacionados a substâncias psicoativas, porque o mercado é ilegal. Basta pensar, né, que não existe violência cercando a produção e o comércio de álcool e tabaco. Não existem, por exemplo, vinhedos cercados por pessoas armadas tomando conta da produção. Né? Por quê? Qual é a diferença, né, entre a produção e o comércio de álcool e tabaco e a produção e o comércio de maconha, cocaína, heroína, enfim? Qual é essa diferença? Por que uns são violentos e outros não? É óbvio que a diferença está no fato de que uns são legais e outros são ilegais. E essa violência tem provocado, né, inúmeras mortes, né, que são mortes de pessoas, são problemas sim de saúde pública. Qualquer pessoa que morre é uma derrota para quem trabalha e para quem se preocupa com saúde e, portanto, com vida. Nos últimos, todos os exemplos que a gente poderia trazer, mas os mais recentes, basta pensar, né, nos últimos 4 anos no México, quando o presidente Calderón lançou a sua própria guerra às drogas, né, mais de 28 mil pessoas já foram mortas naquele país. No Rio de Janeiro, de onde eu venho, 20% dos homicídios são praticados por policiais, a maioria deles em operações nas favelas contra os supostos traficantes e as pessoas que a eles se assemelham. Mas não bastasse a violência, né, que é natural em um mercado ilegal, como é possível se resolver disputas de mercado, como é possível se resolver questões de não pagamento, enfim. A única forma no mercado ilegal de se resolver essas questões é recorrendo à violência.
Além disso, há isso sem falar nos confrontos com os agentes da repressão. Mas, além disso, há um poderoso incentivo ao mercado de armas, né, na medida em que circula, né, as grandes quantias que circulam nesse mercado são um incentivo ao mercado de armas, né, que são necessários única e exclusivamente por causa da ilegalidade. Ou seja, o que provoca a violência associada às drogas é a ilegalidade. Mas não é apenas a violência que é um dos maiores danos decorrentes dessa política de proibição, dessa política de, repito, nociva, insana e sanguinária guerra às drogas. É a própria saúde pública que é também afetada por essa proibição. O fato da produção e do comércio serem ilegais conduz a total falta de controle de qualidade das substâncias proibidas. E total falta de controle, o que, obviamente, potencializa os danos à saúde. Mas não é só a falta do controle de qualidade sobre as substâncias, é a falta de total controle sobre esse mercado. Um dos grandes enganos, uma das grandes falácias, uma das grandes mentiras da proibição é essa suposta pretensão, esse suposto objetivo de controlar, né, as drogas, de impedir que elas circulem. A circulação delas é evidente. Todos nós sabemos como é fácil acessar as drogas. Nos Estados Unidos há pesquisas que mostram um estudo que chama Monitorando o Futuro, que é periodicamente realizado, em que adolescentes, estudantes, repetidamente declaram que é muito mais fácil comprar as drogas hoje ilícitas do que comprar álcool ou tabaco. Por quê? Porque no mercado ilegal, na verdade, não há nenhum controle. A única forma de se controlar é legalizando. Legalizar significa exatamente regulamentar, regular e, portanto, controlar. Quem controla hoje o mercado são os chamados traficantes. E eles não estão preocupados, né? Evidentemente, quem está atuando no mercado ilegal, e mesmo quem atua no mercado legal também se preocupa muito mais com os lucros do que com eventuais considerações, né, com a saúde, com o bem-estar das pessoas. Mas no mercado ilegal, mais ainda, né, não estão preocupados se o comprador tem 18 anos ou tem 10 anos. Não está preocupado em melhorar a qualidade do produto que ele vai entregar ao consumo. Ao contrário, ele vai se valer de misturas que vão render mais, né? e que tornam essas substâncias mais perigosas. Ninguém morre de overdose só porque consumiu drogas. As pessoas morrem de overdose porque não sabem o que estão consumindo. Os produtos que se associam Pessoal, deixa a pessoa comentar, por favor. Deixe, por favor. Os produtos associados à droga em si causam tantos danos ou mais do que a própria droga. É evidente porque a gente, quando toma um remédio, a gente sabe quais são os componentes desse remédio. Isso é fundamental. Qualquer pessoa que se preocupe com a saúde, qualquer profissional da saúde deveria estar preocupado com isso. É fundamental que as pessoas saibam o que elas estão ingerindo. E no mercado ilegal as pessoas não sabem o que estão ingerindo. Enfim, além disso, no mercado ilegal, né, há um incentivo, né, ao aproveitamento das oportunidades para que as pessoas consumam sem serem descobertas, né? E, portanto, isso cria um caldo de cultura para o consumo não higiênico, isso facilita, né, aquela necessidade do consumo imediato que não será descoberto. A proibição cria maiores problemas